Está na hora daquele quadro onde a gente dá o giro. De quê? De notícias, é o giro de notícias do Futebola, trazendo mais uma vez as melhores notícias do dia, da atualidade, para você, meu lindo pigmeu, gnomeu, que você não está sabendo o que está acontecendo no mundo da bola, vai saber agora conosco. Vamos para a primeira notícia de Adenor Bach, ele, o Tite, de comprometimento técnico, que joga na zona 14 do campo, tchê. Ele, o Tite, foi convidado pela seleção Venezuela para assumir o comando da seleção da Venezuela, que inclusive nunca foi para uma Copa do Mundo e não foi dessa vez, já que precisava que a Bolívia ou precisava fazer o placar contra a Colômbia, acabou perdendo, ou então precisava que o Brasil ganhasse e não perdesse para a Bolívia. O que acabou acontecendo, a Bolívia foi para a repescagem e a Venezuela fica mais uma vez sem Copa, diga, diretor. E o Brasil não ganha de ninguém, né? Mas era na altitude, diretor. É, mas não ganha. Não, tem que passar o pano. Era na altitude. O próprio Brasil... Era na altitude, diretor. O próprio Brasil não depende dele mesmo para ganhar, os outros que dependem... E em 94? Não, tô falando da atualidade. Mas tá pra criticar mesmo. Também não tô aqui pra passar pano pra seleção brasileira. Tô aqui pra falar do Tite, que muita gente subestima demais como técnico. Demais, demais, demais. A última passagem dele no comando de um time profissional foi ruim? Foi a passagem dele do Flamengo, muito ruim, muito abaixo, não deixou o time sólido defensivamente, muitos erros, as coletivas eram ainda piores que o jogo que se baseava basicamente em lançar a bola pro Pedro, a saída de bola não existia, era balão pro Pedro matar e aí o time continuar jogando. O Pedro se machucou, indo pra seleção brasileira, inclusive, e dali matou o trabalho do Tite, que inclusive improvisava o Léo Ortiz de volante, e quando tava dando certo a improvisação, num dos jogos mais importantes do ano, que foi contra o Peñarol na Libertadores, ele escolhe deixar o Léo Ortiz no banco, e aí deu no que deu, o time depois é eliminado de forma vexaminosa para um Peñarol muito ruim, que ia levar mais tarde um 5-0 do Botafogo, que viria a ser campeão da América. Lembrando que nesse jogo de volta com o Peñarol e o Flamengo mal finalizou a gol e não conseguiu, porque perdeu no Maracanã de 1-0, empata lá 0-0. Enfim, tudo isso para dizer que a última passagem do Tite não foi boa no futebol, mas ele é um grande treinador sim, ponto. Ele foi o nosso último bom treinador da seleção brasileira. Concordo que ele não foi bem nas Copas do Mundo em si. Acho que ele tomou decisões um pouco equivocadas, não gostei tanto da atuação dele na Copa. Mas os dois ciclos foram muito bons. Vencedor de Copa América, fez a melhor eliminatória da história da seleção brasileira, se agora fizemos a pior, com o Tite para a Copa de 2022. A gente tinha feito a melhor. Ele é um bom técnico, campeão de tudo que você pensar. Estadual, campeão. Copa do Brasil, campeão. Brasileiro também, Sul-Americano, Libertadores, tudo, Mundial. Ele é um muito bom técnico. E talvez se ele tivesse o dom da língua, você tem o dom da língua? Falar inglês? Se ele falasse inglês, se ele falasse alguma outra língua melhor, ele poderia até ter tido chances na Europa, chances na Inglaterra. Quem sabe ele poderia ter sido o treinador que quebrou o ciclo de não termos treinadores brasileiros nas grandes 5, pelo menos, ligas europeias. Não foi o que aconteceu, e agora ele, que está de um tempo pra cá sabático, desde a saída dele do Flamengo, recebe o convite para comandar a seleção Venezuela. Acho pouco pro Tite? Sinceramente, acho. Acho que ele teria, talvez, ambição maior. Ele que falou que ia dar um tempo mesmo, não ia treinar clube nenhum. Mas acredito que se ele voltasse a querer treinar grandes clubes no Brasil, teriam interesse. Acho que ele teria propostas até melhor. Mas se ele quer realizar o sonho de levar a Venezuela para a primeira Copa do Mundo, é a chance dele. Ele que está se recuperando, vai fazer uma cirurgia no joelho. Olha aí, o Tite jogador, hein? Tite jogador. Mas isso, de acordo com a seleção da Venezuela, não é problema. Até porque o Tite não vai chutar a bola. Ele pode tentar se recuperar. E a Venezuela, que já anunciou aqui, por exemplo, a demissão do técnico Batista, que estava no comando da seleção. Então é isso. Tite de olho na Venezuela. Você iria para a Venezuela? Fica aí a dúvida. O que você ia falar, diretor? Será que o convite está maduro? Boa! Essa foi boa. Não sei, só sei que ele tem que ter as chaves do sucesso. É isso aí, Tite. Vamos lá pra Venezuela. Pegou o Chaves? Verdade. Enfim, já que falamos do Tite, já falamos, né, de um Tite, perfeito? Certo. Então vamos falar do Umtiti, o zagueiro francês que anuncia a aposentadoria aos 31 anos. Você lembra do Umtiti?
grande jogador, revelado pelo Lyon, foi contratado pelo Barcelona como uma grande promessa na zaga mundial. Campeão mundial ele, hein? Campeão mundial, mas tem uma história triste. Mas também de superação. E aí eu vou te fazer uma pergunta no final, você que está assistindo esse vídeo. Um Titi revelado pelo Lyon, jogou muito, foi contratado pelo Barcelona, viveu bons momentos, ganhou títulos importantes, inclusive, com o clube culé, com o clube catalão, mas quando chegou na Copa de 2018, ele chegou baqueado, chegou com uma lesão no joelho e que precisaria ter interferência cirúrgica para resolver o problema, mas ele escolheu, ele tinha duas opções, realizar a cirurgia e perder a Copa do Mundo, ou postergar a cirurgia, piorar a situação do joelho, mas jogar a Copa. Ele escolheu jogar a Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo, foi peça fundamental. Não dá pra falar que foi uma opção ruim quando você é campeão mundial, ídolo no seu país. Ele, inclusive, fez o gol que deu a vaga para a final da Copa entre França e Croácia. O jogo era uma semifinal França e Bélgica. Ele faz o gol de cabeça e leva a sua seleção para a final da Copa do Mundo. O problema é que isso gerou coisas, problemas e preocupações na sua integridade física. Agravou um problema que já era grave e depois aí da final da Copa do Mundo ele levantou, ganhou música, muito feliz, mas a carreira dele a partir daí foi muito difícil de recuperação, porque ele nunca mais conseguiu resolver o problema no joelho dele, a situação já estava muito crítica. Teve cirurgia, ele não conseguiu voltar a jogar pelo Barcelona, acabou o contrato, depois ele foi para a Itália, onde teve um pouco mais ali de ritmo, porém teve que encerrar a carreira aos 31 anos. Diga, diretor. Como diz o rapaz lá do Flamengo, né? Já que somos bípedes, o joelho aí afeta. O joelho afeta porque somos bípedes. Ele, que tem aí no seu currículo uma Copa do Mundo, uma Copa da França, um Troféu da Champions, que é o troféu, a Copa do Brasil francesa, 2 La Ligas, 2 Supercopas da Espanha e 3 Copas do Rei. E aí fica a pergunta, você trocaria a sua carreira ali, com 26 anos, por uma Copa do Mundo? Você, diretor? Com certeza. Pelo título de Copa? Com certeza. Então, dá pra dizer que foi uma opção feliz de um Titi, na melhor das hipóteses. Imagina se ele aceita jogar e acaba perdendo a Copa. Ficar eliminado na fase de grupo. Poderia acontecer. Ele não fugiu da luta. Não fugiu da luta, inclusive, cadê documentários? Cadê filmes? Cadê? Ele se sacrificou pela seleção nacional. Pela seleção francesa e saiu com o título. Aos 31 anos, depois de seguidas lesões, um Titi anuncia sua aposentadoria. Sacrifício que no Brasil a gente não vê tanto, né? Calma, diretor. O jogador machucou. Machucou. Sabe qual foi a última vez que alguém fez o sacrifício? Agora eu vou te dar um Zidulê. Sabe qual foi a última vez? Não. Copa de 86. Zico foi quebrado pelo jogador do Bangu, ficou com o joelho arrastado, jogou a Copa, mesmo com o joelho baqueadíssimo. Quando foi bater o pênalti, exigiram, ele foi bater o pênalti, mesmo com o joelho ruim. Aí ele bate o pênalti, que acontece com todo o Brasil? Critica o Zico. Mas também não era pra ter ido. Mas também não era pra ter cobrado. A verdade é que ninguém tá nem aí pro ser humano. O povo só vai olhar para se ganhou ou se perdeu. Se o Titi ganhou a Copa, então realmente aplaude, herói nacional. Se tivesse perdido de 1-0 pra um gol da Bélgica, eu ia falar, mas também o zagueiro tá jogando sem joelho? Não seria isso, diretor? Vamos falar a verdade. É verdade. Porque o Zico não é tão valorizado quanto ele merece. A verdade é essa. Subestimam o Galinho de Quintino. Então eu vou fazer um desafio aí. Eu vou fazer um desafio. Diga. Um programa especial da Seleção Brasileira de 1986. 6? Não tá bom, a gente vai pensar nisso aí. Uma hora vai sair. Diferente de um Titi, que não vai sair mais para campo, já que aposentou. E você? Quer aposentar? Quero. Que nem um Titi? Com Quero. problema no joelho? Com 31. E problema no joelho e uma Copa do Mundo? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom demais. Agora vamos falar de outro que tentaram aposentar, não. O que tentaram aposentar foi o De La Cruz, tá jogando. Tentaram vender o Pedro. Sabe quem tentou vender o Pedro? É que eu não sei fazer o que nem o Caio Ribeiro faz, o golfinho, não sei fazer, não sei. Boto! Ele deu uma entrevista, falas graves, será? Vamos ver aqui, vai acompanhar. Papo ele diz que a polêmica de Pedro ser vendido e do Felipe Luiz ter dado aquela coletiva ajudou o artilheiro o Harry Crente, o artilheiro aí
do Flamengo. Vamos adentrar um pouco mais nessa situação. Para você que não lembra, vazou mensagens, inclusive o Mauro César que conseguiu a informação de mensagens vazadas de um membro da diretoria. A gente não tem informações que é o Boto, que é o grande homem forte diretor de futebol do Flamengo, e um membro da diretoria de futebol falou que estava aceitando vender o Pedro por um valor ali de 15 milhões de euros. Ele estava aceitando vender o Pedro. Isso abalou o nosso menino Pedro, que já tem alguns casos na carreira de indisciplina / corpo mole, quando a mãe do Pedro chorou porque ele não estava jogando, quando ele não quis aquecer e levou um cruzado do auxiliar do Sampaoli. Enfim, ele ficou chateado, e tá certo em ficar chateado, realmente foi um descaso, um membro da diretoria não pode falar assim com um jogador, um ativo do próprio clube, tá certo ele ficar chateado. Mas aí começou a treinar de sacanagem, começou a trair o GPS, não queria voltar pra marcar, ficava de sorrisinho de deboche. Aí o Felipe Luiz, que não tem nada a ver com isso, chegou na coletiva e expôs todas as atitudes ruins do Pedro, falou que ele tem que acordar. Ele, inclusive, é uma frase muito boa: eu vou vencer. Agora, se ele quer vencer comigo, a gente tá junto. Se ele quer vencer sem mim, aí também pode procurar outro lugar. Luiz, ele é brabo, né? Ele é bom. Ele é brabo. Bom. Mas a gente vai discorrer aqui sobre o Boto, porque o Boto falou sobre e eu vou criticá-lo. Porque o Boto foi muito bem nessa janela de transferências. Eu até, se eu fizer um compilado de todo o trabalho do Boto até aqui, ficaria positivo, estaria um saldo positivo, saldo no verde, um saldo no verdinho. Você gosta de ficar no verdinho? O Boto tá num saldo positivo, né, diretor? Enfim, Boto aí no saldo positivo e pelas negociações e tudo mais. Porém, nesse caso, ele foi muito mal. O Boto, primeiro, se foi ele que vazou, tá completamente errado. É uma falta de profissionalismo gigante com o atleta, com a diretoria, com o membro do clube, com todo mundo. Ele ter vazado uma mensagem dessa, absurdo. Se foi um membro da diretoria de futebol que está abaixo dele, ele também tem responsabilidade, não pode deixar isso acontecer. E agora, como aconteceu, o que eles tinham que ter feito? Na coletiva seguinte ao fato, ele tinha que ter sentado na coletiva e falado: Felipe Luiz, você não vai falar sobre isso, até para preservar o treinador do Flamengo. E ele dar as caras, ele se explicar, ele pedir desculpas, mas ele deixou tudo nas mãos do Felipe Luiz. A sorte é que o Felipe Luiz é um craque como técnico, assim como era como jogador, conseguiu desvirilhar ali, sair da situação total. Desvencilhar da situação. Obrigado. Desvencilhar da situação, conseguiu chegar a um ponto final, e aí o Boto agora tá saindo bonitão na fita, né? Vamos ver o que ele falou. Ele falou assim: nunca houve uma intenção de vender. Era uma altura em que o Pedro não estava sendo utilizado, mas não havia valor nenhum em vender. O Pedro que está a jogar hoje é o Pedro que queríamos. E isso é importante ressaltar. E aí depois ele também completa... Você poderia falar isso aí em português de Portugal? Que nem o Boto? É. Então eu vou falar a próxima aqui. O mais importante é que tudo aquilo que se falou, o que foi dito público do Pedro, resultou em um Pedro diferente. Um Pedro que ajuda muito o Flamengo e ajuda ele próprio na valorização como jogador, como atleta da equipa. Todo o resto são coisas normais que acontecem em clubes. Gostou? Sensacional, muito bom. Enfim, é o Pedro batendo palmas para Felipe Luiz, quando na verdade esse papel era dele. Ele tá batendo palmas por um trabalho que foi feito por outra pessoa, mas era o trabalho dele. Enfim, fica aí. Concorda com o Boto? Não concorda? Concorda comigo? Não concorda? Coloca no comentário aí. Agora, próxima notícia do dia e última é sobre a Série D, sobre a Charmosa. Estávamos cobrindo até dia desses. Estava o presidente de Ceilândia, estava o presidente de Capital. O novo presidente da CBF tem em mesas aí e tem a vontade de reformular a Série D, ampliar a Série D, e é necessário, porque não é possível que tantos clubes de massa, clubes de grande torcida, fiquem tanto tempo sem calendário. A gente tem exemplos aqui no DF, exemplos no Nordeste, no Sul, no país inteiro. No muito norte. Time. Norte. A gente tem no país inteiro muito time para ficar apenas com 4 divisões. A gente vê, por exemplo, na Inglaterra, que é muito menor que o Brasil e tem infinitas divisões, por mais que chegue um ponto que elas deixam de ser profissionais, mas elas dão acesso a divisões profissionais, tem calendário o ano inteiro. No Brasil que não temos calendário. Por isso, a proposta é de aumentar a Série D de 64 para 96 clubes. Mas tem gente que foi contra, diretor. Eu não entendo quem é contra. Eu respeito, mas não... Eu vou te explicar. A notícia é a seguinte: proposta da CBF de ampliação da Série D enfrenta resistência entre os clubes. O que aconteceu?
Foi feita a proposta, foi colocada em uma grande reunião virtual, o tal do Zoom, o tal do Teams, o tal do Skype. Os dirigentes das equipes, das 64, que já têm presença garantida na próxima Série D, se reuniram para debater sobre essa proposta de ampliação, mas eles foram contra. O principal argumento é de que a ampliação, desvalorizaria todo um trabalho que eles tiveram em 2025 para conseguir a vaga para a Série D de 2026. Concordo que em certo ponto sim, mas, cara, é bom para todo mundo, né? Em 2027, esses mesmos clubes podem ser beneficiados, né? Mas aí, sabe o que eles querem, diretor? Mudar só em 2027. Mudar só em 2027. Tá certo. Essa é a proposta dos clubes que, de primeira mão, rejeitaram essa nova proposta da CBF. Inclusive, esse argumento foi utilizado pelo Saulo Viana, presidente do Nacional, time lá de Manaus. Ele falou: nosso clube sem calendário definido investiu para conquistar uma dessas vagas em campo. Se soubéssemos que seriam 3 vagas, o investimento poderia ter sido menor para buscar a terceira. Pô, mas não foi bom para ele? Foi, mas aí ele tá falando que em vez de investir X, ele poderia ter investido meio de X e aí o outro meio ter colocado no CT, por exemplo. Essa que é a discussão. Outro presidente é Giovanni Alves, presidente do Manaus, que falou: apoiamos o presidente Samir em suas decisões, mas nosso entendimento é que os clubes que conquistaram essas vagas de direito dentro de campo disputem de 2026 e que qualquer mudança seja estabelecida para 2027. Explicando como seria essa nova Série D, seriam exatamente 96 clubes, 16 grupos com 6 clubes cada, fase de grupos com turno e retorno, ou seja, dentro desses grupos, desses 16 grupos com 6 times, teriam turno e retorno, sendo 10 jogos para cada clube. Os líderes iam para a terceira fase, enquanto os outros disputariam meio que uma segunda fase para ver quem avançaria para a terceira. E aí todos os 32 clubes que alcançarem a terceira fase estariam presentes na Série D do ano seguinte. Então não seriam rebaixados 63 clubes. 32 teriam aí a sua vida garantida, pelo menos na Série D. Diga, diretor. Por isso que toda vez que um time da Série D ia desclassificando, ele ia postando uma mensagem agradecendo ao presidente da CBF no seu Instagram. Tem que fazer o pé de meia. O lobby. Fazer o lobby. É isso, é com essa notícia que... Você é favorável dessa Série D com 96 times? Tem que ser. É ou isso ou criar uma Série E. Cara, não pode ficar time sem calendário e a ampliação ela é inevitável. Inevitável. Tem que ter calendário para as equipes, por mais que muitas equipes prefiram não jogar, o que é uma loucura. Enfim. Eu voto com o relator. Exato, perfeitamente. Fim de programa, fim de giro de notícias. Você faria o que um Tite fez ou faria o que um Tite lá gaúcho fará ou não assumindo a Venezuela? Você aceita a Venezuela? Você troca sua aposentadoria por uma Copa do Mundo? Você aceita 96 clubes? E você já xingou alguém no privado e vazou para o público e depois teve que aplaudir um amigo que fez a ponte? Foi isso que o Boto fez. Então ficamos por aqui. Esse é o Giro de Notícias do Futebola. É isso. Valeu. Até mais. Comente, compartilha, dá like. E é isso. E tchau. O Boto tá na onda do Felipe Luiz aí.